É, deu cara, tá vendo? Vamos lá. Muito bom dia a todos mais uma vez aqui no G365. A live do domingo, encerrando a série Dicas de TI. Vamos encerrar a série hoje. Hoje o André finaliza, né? Mas hoje aqui é um bate-papo. Hoje é tirar dúvidas, né? Não sei se vai ter muita dúvida para tirar, não, porque a galera parece que está dormindo hoje. Pouca gente no espaço. As pessoas desapareceram, mas a gente vai tentar aqui fazer um monte de dúvida para ele, né? Entende? Fazer, de responder, porque senão a live vai ficar de live de 5 minutos. Né? E você, na hora de Não, não, responder, não. você dá uma live aí, em resposta. Aí, meu amigo, a palavra é sua. Eu já vou começar com a minha pergunta, né? A pergunta que não quer calar. Hum? Pois é, depois a gente vê uma série tão boa, com tanta coisa, né? E a gente vai buscando algumas informações sobre o que você falou. E uma coisa que ficou, assim, isso eu acho que você vai demorar até bastante para responder, você vai ter que ter paciência. Uma coisa que ficou assim no ar, você falou um pouco, mas muita gente, às vezes, na hora que vê a live, vai ficar assim, perdido, né? Sem saber. São as camadas da web, né? As camadas da web. Que a gente tem lá, nossa camada da web, que ela está na nossa superfície, onde todo mundo acessa, todo mundo vê aí os sites, procura os sites, né? Que são os indexados, né? E eu queria que você falasse um pouco aí, até para responder um pouco, para entender um pouco mais sobre isso. E para quem não entendeu sobre esse conteúdo, sobre essa parte, é falar sobre a profundidade da web, aí, né? Sobre a deep web, um pouco, e também sobre a dark web, que é a parte mais profunda lá da web, né? E quais são os perigos que existem ali? De repente, até dar alguma dica, né, para alguém que tenha interesse em conhecer um pouco sobre esse mundo, até para se defender, que são pessoas da área de TI, por exemplo, que às vezes não atenta para isso, mas isso é importante para que ele possa se defender mais, né, dentro das corporações, das empresas. Fala um pouco sobre esse assunto aí, André, sobre a Dark Web, sobre a Deep Web e sobre os sites indexados e por questão, por que que os de baixo lá não são indexáveis, né? Tá, vamos lá. Bom dia para todo mundo. Esta é a nossa última live da série e a ideia, a proposta é realmente essa, a gente ajudar a tirar algumas dúvidas, porque tem muito assunto, muito, muito mesmo. Então, o legal é falar do que o pessoal está querendo ouvir, né? E deixar o assunto mais interessante. Esse assunto que o Newton levantou, eu nem sei se apareceu em live, né? Porque a gente entrou nesse assunto na pós-live, né? No nosso bate-papo, que ocorre sempre nos finais da live, aqui no Zoom. E foi levantado esse assunto. E a gente falou rapidamente. Mas o que acontece? Eu vou falar um pouco daquilo que eu sei e misturar um pouco do que eu entendo disso, tá? No meu ponto de vista. Então, a ideia, o conceito de Deep Web e Dark Web, na minha opinião, são dois nomes para a mesma coisa, porque só existem o que acontece, o que existe na internet é aquilo que a gente consegue encontrar por meio de busca e aquilo que a gente encontra sem, sem utilizar uma ferramenta de busca, tá? Então, aquilo que a gente encontra sem usar uma ferramenta de busca, essa é a tal da Dark Web ou Deep Web, tá? Esses sites que não são indexados pelos sistemas de busca, que não estão na base de dados, nos sistemas de busca, essa é a tal da Deep Web, né?
Então, você encontrar material, navegar por sites que não são fáceis de encontrar, essa sim é a tal da Deep Web. E alguns jornalistas, né, também costumam tratar isso como Dark Web, ah, como sendo algo muito ruim ou pejorativo, até porque trafega-se informação boa e informação ruim, né? E a gente sabe que isso acontece até na internet comum, né? Nos sites que a gente navega, a gente tem acesso tanto para notícias, a coisas boas e coisas ruins, né? E na Deep Web é a mesma coisa, só que lá a diferença é que você não encontra esses assuntos num sistema de busca. Agora, por que que esses sites são assim? Ah, existem regras, né? Os robôs trabalham em cima de regras, essas regras, elas têm que atender legislações dos governos locais, né? Então, se um determinado site não atende às legislações, a certas regras, os robôs de busca são obrigados a não indexar, são obrigados a não registrar aquele site, para que aquele site não apareça de fato. Também existe as regras que você, como programador, coloca no site. Eu posso criar páginas, eu posso criar um site, como se fosse um site comum, normal, mas dentro desse site posso colocar algumas páginas que não devem ser indexadas por nenhum robô. Então eu coloco parâmetros, comandos, né, no código dessa página, e no momento que qualquer robô de busca entra nessa página para indexar essa página, ele vai ler um parâmetro e vai ver, opa, eu não posso indexar essa página. Então ele pula, tá? Ele não indexa. E aí que acontece? Quando você entra no site de busca, você vai digitar o assunto que relacionado àquela página, ele não vai trazer ela para você, né? Ele não vai mostrar para você. Então você não tem essa navegabilidade da internet. Você não navega, você não consegue chegar nessa página navegando pela internet. Você tem que saber o caminho dessa página exato. Então, quem trabalha com Deep Web, quem utiliza dessa internet, vamos dizer assim, são pessoas que já conhecem os endereços. Eu vou acessar um determinado lugar porque eu já tenho esse endereço anotado em algum lugar, guardado em algum lugar. Eu já sei o caminho. Então, ele vai lá na URL, digita o caminho inteiro, né? E aí ele chega até aquela página que tecnicamente não existe na internet, mas ela está na Deep Web, ela está lá, ela está online, só não está aparecendo em sistemas de busca, né? E é um assunto bem polêmico, né? Porque existem muitas páginas, né? Você fala assim, tá, mas como é que eu descubro uma página dessa, né? Como é que o cara lá descobriu? Como é que ele sabe aonde entrar? Geralmente são informações sigilosas. Como é que eu vou entrar no site da NASA? Né? O hacker lá invadiu o site da NASA, ele usou Deep Web, usou não sei o quê. Cara, é alguém lá de dentro, tá? Isso é uma questão de segurança. Quase 90% das invasões são feitas com a ajuda de alguém interno, entendeu? Então tem sempre alguém dentro que ajuda, que descobre, que facilita, né, que cria que faz algum tipo de ação que ajuda no processo de invasão, né? Então a Deep Web geralmente é isso, tá? A Deep Web é aquela internet que você não encontra numa ferramenta de busca, né? Aqueles sites invisíveis, né? Sites não indexados por nenhuma ferramenta de busca. Nenhum robô encontra essa página de forma natural. Como funciona um robô? Só bem rápido. O Google, ele já tem lá alguns sites, né? Vamos dizer assim, vamos pensar do princípio, né?
Imagina lá no começo, como é que eu vou fazer para treinar um robô a encontrar site? Ele, eu alimento esse robô com alguns sites, com os principais sites, com sites mais conhecidos. E aí esse robô, de tempo em tempo, ele entra nesse site e visita todos os links, sem exceção. Ele entra em todos, né? E aí se e às vezes em determinados sites você põe propaganda de outros sites. Então ele vai entrando, ele vai descobrindo, olha, esse site eu não conhecia. Então ele entra nesse site, no que ele entra, ele visita todos os links. E assim ele vai navegando, ele vai entrando de site em site, ele vai pulando de um site para o outro e vai indexando, ele vai memorizando, olha, esse site é novo, então eu vou guardar ele aqui, e daí eu visito ele de novo, né? Isso em média, a cada 7 dias, o robozinho do Google entra em todos os sites, ele faz uma nova visita para ver se tem coisas novas, né? Se for um site de notícia, por exemplo, essa visita chega a ser por hora. A cada hora ele entra no site. De hora em hora ele está entrando, ele está olhando o site para ver se tem coisa nova. Porque geralmente site de notícia tem notícia o tempo todo, toda hora, né? Então ele tem inclusive robôs específicos para isso, para analisar só notícia. Aí você tem robô para analisar site, você tem robô para indexar imagens, robô para indexar vídeo, robô para indexar ah, o robô, cada robô faz uma coisa, né? Robô para sites de notícia. Então, enfim, então você hoje você tem uma infinidade. A lista de robô, outro dia eu fiz um site, eu estava cuidando de um site, e a lista de robôs já estava em mais de 630 robôs conhecidos, né? Fora os desconhecidos. Né, que visitam, que estão sempre andando pela internet todo dia, o tempo todo, fazendo a mesma coisa. Ele lê o teu site inteiro e cata a informação de que lhe interessa, tá? O Google é o que o Google faz. Ele lê o seu site inteiro e quando a gente fala que o Google indexou, o que que ele fez? Ele leu o seu site e ele entendeu o assunto que aquela página está falando. Se eu estou falando de bola, se eu estou falando de bolo, uma receita de bolo. Então ele lê aquele site, ele vai ver, tem uma foto de bolo, tem um título falando de uma receita, aí tem um texto que é uma receita de bolo. Então eu vou indexar essa página, né? Porque tudo confere, né? Então é assim que ele funciona. Então ele sabe tudo que tem no teu site. Ele entende a imagem, tá? É assim que os robôs funcionam. Agora imagina a Deep Web. Deep Web, você não tem absolutamente nada, né? Porque tudo que você joga lá, qualquer informação que você joga, os robôs eles simplesmente pulam, né? Eles não leem, eles não indexam, eles não memorizam o que tem naquela página, né? Então tá aí tá aí um dos motivos, né, de das pessoas temerem, né, a Deep Web, como se na Deep Web tudo que tem lá é ruim, como se tudo que está lá não presta, né? Mas a gente, como desenvolvedor, a gente entende que certas páginas a gente não quer que o robô acesse. Tá? A gente, por exemplo, a gente desenvolve sistemas web. Sistemas web é como se fosse um site, como se fosse uma página que fica online o tempo todo. Mas eu não quero que o robô entre dentro do meu sistema, né? O meu sistema é como se fosse uma deep web ali pro, pro robô. O robô não sabe o que tem dentro do meu sistema porque a gente não deixa que ele entre. A gente põe regras, a gente põe comandos, parâmetros para que o robô ele chegue só até uma determinada página, ele chega até um ponto. Geralmente é a página de login do usuário. Ele vai até ali e para. Ele não consegue seguir em frente, porque a gente coloca parâmetros, coloca comandos para que o robô não siga em frente, tá? Então, é assim, gente. Não precisa temer a Deep Web, não precisa tratar ela como algo ruim. Apenas saiba que tem coisas, você vai encontrar coisas boas,
mas coisas ruins, assim como a gente encontra numa internet normal. A gente encontra coisas boas e coisas ruins, né? Depende do seu interesse aí, da sua vontade, né? Do que você está procurando. Não sei se eu ajudei, Newton. Rapaz, você, assim, Adorei. não, você trouxe um conceito muito simplório e de grande valia, né? Porque as pessoas que são leigas, às vezes, precisam entender de uma forma mais simples. E, ah, e falou tudo, né? Porque é duas camadas mesmo, né? Não adianta falar lá deep e dark. E aí tem muita gente que fica, às vezes, trazendo ali nomenclatura diferente. É claro que lá na Deep Web encontra-se muita coisa que são indesejáveis e não permite ser indexadas mesmo, né? Uhum, Ali tem muita pedofilia, uhum. muitos sites com vírus e tudo mais. E os hackers, na realidade, sempre buscam estar navegando por esse mundo ali embaixo para tentar fazer de alguma forma ludibriar e pegar alguém ali, né? E É, roubar eu até dados e tudo mais, né? eu até acho que nem seja tanto por isso, Newton, porque é igual a ideia do vírus mesmo. Por que que eu vou fazer um vírus para atacar computadores Linux se ninguém usa Linux? O pessoal usa É, Windows, hum, entendeu? Por que que eu vou criar uma página falsa na Deep Web se as pessoas não encontram essa página? Eu quero pegar as pessoas, então eu vou fazer uma hum, página indexável, uma página na internet comum. Então, eu acho até que o perigo maior está no própria navegação normal do que na Deep Web. Porque na hum. Deep Web é aquele lá, você só navega Se você tem conhecimento, se você sabe para onde você está sabe. indo. Se Aham. você não sabe para onde está indo, como é que você vai navegar? Você não navega, não Você tem como. nem vai achar, né? Nem vai achar, para você nem existe, né? Existem coisas que trafegam na internet que as pessoas às vezes não se dão conta. Uma grande parte do tráfego da internet é o que a gente chama de túnel, são túneis, né? Esses túneis interligam empresas. Imagina que eu tenho aqui no meu escritório uma rede conectada à rede do escritório do Newton. E aqui, quando eu entro nesta rede, eu enxergo o computador do Newton em rede. Aí eu acesso os arquivos que estão lá no computador do Newton aqui, né? Nós estamos em cidades diferentes. Então, imagina como é que a gente faz isso? A gente faz isso com túneis, que a gente chama de túnel, né? Seria uma conexão VPN, né? Que é uma conexão de rede privada, virtual, né? Então, virtualmente, estamos numa rede privada, como se um computador estivesse do lado do outro, né? E aí eu acesso aquela máquina acessa a minha, e assim a gente vai trabalhando. Só que isso é feito através de um túnel, é como se fosse um isolamento dentro da internet, em que só os nossos computadores se enxergam e mais ninguém em volta se enxerga, tá? E isso acontece muito e as pessoas não percebem, não sabem ou não entendem. Agora, se você tem um informação privilegiada, eu tenho uma determinada informação privilegiada, eu sei que o Newton tem uma VPN lá, conectando os dois escritórios, dois computadores, e eu tenho aqui também, eu já sei qual é o IP dele, da máquina dele, ali do escritório, né? Isso é uma informação privilegiada. E aí eu vou colocar o meu computador aqui do lado, eu vou fazer um procedimento, um processo de monitoramento desse IP e vou capturar os pacotes que trafegam na rede desse IP. E aí eu vou descobrir que ele está numa VPN, eu vou descobrir o tráfego que está correndo ali dentro, eu consigo até invadir essa VPN, né? Com as informações que eu vou coletando através do IP, porque isso está na internet, né? Basta eu colocar meu computador online, eu buscar por esse IP e começar a monitorar ele, né? E existem ferramentas que fazem isso, tá? Então, veja, o que que é essa VPN? É uma Deep Web, né? Pelo conceito, sei lá, pode ser uma Deep Web. Ele funciona como uma Deep Web.
né? A diferença é que eles estão isolados. Existe criptografia, então quem lê, quem tenta monitorar os pacotes que trafegam aqui, eles vão pegar pacotes bagunçados, né? Com uma informação misturada. Mas basta uma boa base de dados de pacote para você quebrar essa criptografia, né? Porque na internet, meu amigo, na verdade, na TI, quando a gente fala em segurança, não existe segurança 100%. Não existe criptografia 100%, tá? Não existe antivírus que pega 100% dos vírus, não existe. Isso nunca vai existir, tá? Até porque os vírus são mutantes. Todo dia tem coisa nova, tem vírus novo, tá? Então, essas coisas podem acontecer. Banco sofre muito com isso. O que banco deve receber de tentativa de invasão, de ataque, deve ser um negócio impressionante, né? Todo dia deve ter algum maluco, às vezes é um robô, alguém desenvolveu um robô lá para ficar tentando, sabe? Ele fica tentando, tentando lá atacar o tempo todo. Eu cuido de vários sites aqui e eu vejo os logs de acesso. O que vem de tentativa de invasão, tentativa de hackear, são tentativas conhecidas, robozinho que fica na internet lá. Ele pega uma metralhadora e vai atirando assim. Aonde ele conseguir entrar é sucesso, né? Entrou, entrou, se não entrou, ele tenta de novo no outro dia. Então, essas coisas acontecem o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. E, e aí, você, de alguma forma, você tem que se proteger, mas tem hora que não dá. É difícil. Ei, Olha, o Alessandro respondeu conseguiu direito. entrar. Vai, Alessandro. Eu tô no computador, rapaz. Celular tudo descarregado aqui. Eita. Mas vocês começaram, já Eu tinha sabia que abrido era um pra vir. assunto muito interessante, esse aí da Deep Web, da Dark Web. Eu também tinha outro conceito. Foi muito bom que você trouxe aí. E aí, você, por exemplo, se você quer, se você quer encontrar um site, você falou, você tem que saber para onde vai para navegar na Deep Web. Aí você vai entrar já você tem que entrar aqui em grupos, Isso. você tem que pegar por indicação, né? Pessoas que já Uhum. foram lá, registraram os links, aí você, dependendo do que você está buscando, elas conseguem já te orientar. É exatamente isso. Alguém tem a informação, alguém pegou essa informação. E geralmente, se você for ver a origem, é alguém de dentro. Eu peguei um, um assunto, igual esse pessoal, né? Ah, que, que tem, que está expondo dados sigilosos de governo, né, de material sigiloso, alguma coisa. A gente tá, volta e meia, volta esse assunto, né, na mídia, né, uma pessoa expôs dados de governo de um determinado assunto, né, como que ele catou isso, né, de onde que ele achou isso, né, se aquele documento é um documento interno do governo, ele certamente estaria dentro do ambiente protegido daquele governo, daquele determinado governo. E dentro de uma VPN, né, de uma rede privada, lembra aquela live de segurança? A gente falou de firewall, a gente falou falou de um monte de coisa. Então, você imagina aquele documento protegido dentro de todas essas ferramentas, de um servidor proxy, de um firewall, e ele está lá dentro, ele está protegido lá dentro. É difícil chegar até ele, né? Agora, como que essa pessoa conseguiu aquele documento, né? Se ele não teve uma ajuda interna lá de dentro, tá? Então, é muito provável, é quase que 90% de probabilidade de que ele teve ajuda de alguém lá de dentro. Alguém lá de dentro facilitou o acesso ou literalmente forneceu o documento
e colocou num desses sites, na Deep Web, colocou no ambiente lá e avisou num grupo muito restrito, num grupo muito fechado, né, em um ambiente de bate-papo, colocou, ó, acesse isso aqui, acesse esse link, acesse esse IP aqui, ó, né, ele vai dar um número IP, ele não dá um site assim, em que você digita www. Qualquer coisa, ele vai dar um número IP, ó, acesse esse IP aqui, é um caminho, né? E lá dentro ele pegou essas informações, ou então ele teve um acesso facilitado, uma entrada facilitada, ele teve acesso a um login, uma senha de algum funcionário lá dentro. Então, assim, se não for dessa forma, é muito difícil ele conseguir extrair essa informação por uma invasão, por pura tentativa de invasão, né? Hoje a gente tem ferramentas que detectam uma invasão ou uma tentativa de invasão e já fazem uma contra-ação, né? Quem trabalha com, pô, ó, mais uma vez, a gente trabalha com site, trabalha com sistema e geralmente a gente costuma trabalhar também com a Cloudflare. A Cloudflare é uma empresa que tem eles têm uma ferramenta de que faz, que literalmente, acho que sendo bem didático, né? Existe um nome técnico, mas sendo bem didático, a Cloudflare, ela tem servidores espalhados no mundo inteiro e esses servidores fazem um trabalho de cache do site que a gente coloca ali, né? A gente configura o nosso site, eu cadastro, né, nosso site ali, e ali ele faz cache no mundo inteiro, né? E qual que é a vantagem disso? É o acesso. O acesso acaba sendo muito rápido, você estando em qualquer lugar do mundo, tá? Então, ele faz esse tipo de trabalho e junto com esse trabalho, ele tem várias ferramentas para segurança. Então, ele automaticamente detecta uma tentativa de invasão, ele detecta se tem algum IP forçando o acesso daquele site, né? Falar, tá, esse IP está fazendo milhares de requisições em menos de um minuto. Isso é estranho. Isso não é um comportamento de uma pessoa normal, né? É um comportamento de um robô tentando um ataque, né? E aí, que o próprio Cloudflare faz? O Cloudflare bloqueia aquele IP. Aquele IP, ele chega até o Cloudflare e para. Ele nem chega até o seu servidor. Ele nem continua o processo. Então, ele para antes, né? Então, você tem hoje uma série de ferramentas, de formas que que melhoram a segurança do teu site, da tua aplicação, quando tem alguém tentando invadir, né? Tentando usar de algum processo de invasão. Agora, para o cara pegar a informação, ele certamente alguém passou para ele, alguém facilitou o acesso, né? Ele obteve alguma informação extremamente sigilosa e ele usou dessa informação para conseguir os documentos, né? Enfim, é, é um desses caminhos, né? Não tem mágica, né? Não existe uma outra forma, né? Eu, pelo No menos, início, no início do Google, até nos outros buscadores anteriores, mas principalmente acho que no início do Google, cara, eu lembro tanto de informação que você conseguia achar disponível lá, né? Por exemplo, dados, por exemplo, de pessoas. Cara, nome, endereço, CPF e os concursos que já passou, as empresas que já trabalhou, né? Eu lembro disso porque foi uma época que era um ambiente acadêmico que eu tava, né? Então, por algum motivo, ficava querendo levantar dados. E eu lembro que era muito fácil. E eu lembro que com o tempo isso aí foi tirando, cortando aos poucos.
E na minha mente, assim, foi tipo, era bloqueio do próprio site, aí parou de estar disponível. Mas, mas pode ser que dentro dessa visão aí ela fez foi ser realocada, né? Deixou de ser indexada isso aí, né? Exatamente. Deixou de ser indexada. Na verdade, a informação pessoal hoje, ela é um dado sigiloso, né? E as legislações mudaram muito com o tempo e obrigando as empresas a terem mais cuidado com esse tipo de dado, né? Você imagina antes, né, naquele tempo, os sites não eram, eles não eram seguros. A gente navegava utilizando a porta 80, que é o HTTP, o famoso HTTP. Ele não tinha o HTTPS, né? É. Que o S ali significa que aquela página está fazendo uso de um protocolo de segurança e esse protocolo ele criptografa o conteúdo. Então, quando o teu site solicita acesso, o teu computador solicita um acesso àquele site, o servidor cata o conteúdo. Lembra que eu expliquei que para você ver o site ele tem que estar na sua máquina, ele tem que fazer o download. Então, para ele enviar aquelas informações para você, ele bagunça, ele embaralha aquela informação, fica tudo bagunçado, criptografado, e aí ele vem, trafega na internet criptografado até chegar no seu computador. Chegou no seu computador, ele faz o processo inverso, e aí ele mostra na tela. Então, e antigamente, não havia uma exigência. Então, você tinha sites, você tinha pequenos sistemas, pequenas aplicações com login e senha, e era tudo aberto, né? Você imagina, é impensável hoje você fazer um sistema de login e senha sem, sem que a página esteja com um certificado ali, sem ter um certificado de segurança, né? Porque se você faz isso, a, o login e o que você digitou na senha fica visível na internet. Pois é. Qualquer pessoa pega aquela informação, qualquer uma, sem dificuldade nenhuma, porque ela não está criptografada, ela não está bagunçada, né? Então, antigamente era mais fácil. Tem muitas histórias assim. Tem o pessoal invadindo a NASA, pegando informação sigilosa, fazendo um recurso tão simples, né? Explorando vulnerabilidades de protocolos. Eram protocolos mais simples, protocolos de rede simples. E aí você explorava uma determinada vulnerabilidade dele e invadia. Que geralmente é assim que acontece, tá? Os hackers exploram vulnerabilidades conhecidas, né? Existe um problema na rede tal que permite um usuário não autorizado a obter acesso. É aí que eu vou entrar, é aí que eu vou desenvolver uma aplicaçãozinha para invadir utilizando essa falha de segurança, né? E aí que entra a tal da metralhadora, né? Eu vou atirando, né? Em alguém eu vou obter sucesso, né? Você Em falou aí do hacker, aquela diferença que a gente costumava fazer de cracker e hacker parece que caiu por terra, né? É, Não se fala mais. na verdade, a imprensa, ela, ao mesmo tempo que ela constrói, ela destrói os conceitos, É, né? A imprensa distorceu muito, é igual a tal da Deep Web, Dark Web, como se tudo fosse ruim, não é bem assim, né? E a ideia de hacker, de cracker, o cracker é o perigoso, tá? O cracker é o cara que invade para destruir, para maldade, pura maldade, né? Eu vou eu vou invadir esse site e vou apagar ele, vou destruir, vou deletar tudo e não tô nem aí. Não quero nem... Esse é o crack, né? O hacker, o prazer do hacker é invadir. Ele não destrói nada e ele não faz nada na tua estrutura, ele não te atrapalha em nada. Mas o prazer dele de fato conseguir invadir. É alguém falar para ele, ó, duvido você invadir a NASA de novo, cara. Ah, então peraí. Ele vai lá e invade. E geralmente esse pessoal costuma divulgar que conseguiu invadir. Eles põem nomes, né? Eles põem apelidos, né? Eles fazem uso de apelidos. E aí falava,
hacker tal invadiu a NASA, aí ele mostra, tira print, ele mostra lá a prova de que ele conseguiu invadir e tal. Geralmente ele põe um arquivo a mais, ele fala, ó, coloquei um arquivo tal, acesse esse link, tá lá no site da NASA, né? Quer dizer, isso prova que ele conseguiu entrar, invadir e ele tinha condição de fazer o que ele quisesse, né? E aí a única coisa, para ele não destruir nada, ele só criou um arquivinho texto extra, criou um negocinho a mais lá, ó, invadido por hacker tal, né? Aí põe a data, põe a hora. Por quê? Por que que eles fazem isso? Porque essas empresas, elas contratam hacker para invadir. Nos anos 90 era muito comum, até no início dos anos 2000, né? Hoje meio que parou, né? A gente não ouve mais, eu pelo menos não ouço mais. Mas é muito comum, aparecia no jornal, a empresa, vamos chutar aqui uma empresa, a IBM, né? A Xerox, a empresa, a IBM, desenvolveu uma nova criptografia de 4086 bits, que é impossível um hacker invadir, ele levaria 250 anos para conseguir invadir esse computador. E ele dá essa notícia. Aí passa uma semana, 15 dias, vem uma segunda notícia. Um moleque de 16 anos, um hacker lá de 17 anos, conseguiu invadir exatamente aquela empresa que diz que levaria 250 anos. Agora, tudo isso foi de propósito. A empresa, ela criou uma isca para fazer duas coisas simples. Primeira, para testar sua criptografia, né? E segundo, para medir o que que esse cara fez, para entender o que que esse cara fez, né? E como que ele conseguiu quebrar a criptografia, entender o processo, tá? E aí depois que ele entende o processo, o que que essa empresa faz? Ela atualiza a sua plataforma de segurança para inibir, para dificultar esse processo, e aí lança a sua ferramenta de segurança sem anunciar nada, tá? Então ela anuncia uma plataforma, os hackers caem como isca, eles testam porque eles querem testar, eles têm esse prazer, nossa, é 100 anos para invadir? Não, deixa comigo, eu vou invadir esse cara amanhã, né? É o desejo dele. Aí ele invade, né? Aí a empresa está monitorando todo o processo. Aí tem gente que lá manda a polícia vai lá, vai pegar o cara, vai pegar o menino. Na verdade, não prende. A empresa, é mais fácil a empresa contratar ele para trabalhar dentro da empresa como segurança, porque geralmente é isso que acontece nas empresas e nessas grandes empresas, em banco. Quem você acha que cuida de segurança de banco? Né? São os hackers. Invadiu mesmo. São os próprios hackers que invadiram o banco, tá? Porque é eles que entendem a mentalidade desses caras, né? Então, nada melhor do que você ter né? Eles estão me atacando com essa arma, eu vou contra-atacar igual, né? Só que aí do lado tem um hacker, aqui eu tenho três, porque eu fui lá e contratei três hackers, né? Então é assim que funciona. As empresas de segurança antigamente faziam isso, elas anunciavam um sistema de segurança, aí o hacker ia lá, quebrava o sistema, invadia, e depois eles iam lá, contratavam o cara e melhorava o sistema de segurança e ficava quietinho. Top demais. Muito massa. Top. A gente pensou que. Cadê? Alguém mais vai fazer pergunta? Porque só duas perguntas comeu 45 minutos. Ah, mas é Agora, eles têm. o assunto segurança, Newton, ele vai embora, cara. Vai embora. Eu fiz duas lives falando de segurança e cabia mais, viu? Cadê, tem que fazer uma série só de segurança. É, porque aí dá para Zé, explorar bem cada detalhe, o, né? o Zé parece que ele está aguando as plantas, porque ele, né? Deve estar, né? Não, tô aqui prestando atenção aqui, tô olhando aqui o meu rapaz aqui andando na, na rua. Se eu não sair na rua aqui todo dia aqui, nossa senhora, é um trem. Tá certo.
eu me diverto, desculpa aí, mas faz parte. Mas Não, e não tem que voltando aí pedir desculpa. voltando aí a parte de segurança. Então aí que a gente vai, volta lá no Linux, né? Então, por que as empresas não adaptam o Linux, então, já que o Linux então, não é 100%, mas já é mais ou menos mais seguro, porque ele é de Boa graça? pergunta, boa Cultura, né? pergunta. Engana-se quem acha que a Microsoft não usa Linux, pois eles têm uma ferramenta, eles já usam Linux há muito tempo, tá? A Microsoft elas têm produtos que é 100% Linux. A Microsoft já lançou o teu sistema Linux, inclusive o Windows 10, em razão, eles têm um contrato lá, eles têm um acordo com a Conectiva não, a Canonical. Eles têm um contrato com a Canonical. A Canonical é a empresa que desenvolve o Ubuntu. E dentro do Windows 10, eu só não vou confirmar no Windows 11, tá? O Windows 11, eu praticamente não mexo, nunca mexi. Eu só instalei, eu instalo para os clientes e eles mexem. Agora, no Windows 10, você consegue habilitar um recurso e aí dentro do Windows 10 você instala programas Linux e roda programas feitos para Linux, para o Ubuntu especificamente, tá? Então ele já tem essa integração, já existe. E a Microsoft, se ela quisesse fazer Linux, ela já teria feito há muito tempo. Eles têm competência, eles têm eles têm equipe técnica qualificada para isso. Só que na Microsoft, só que existe um negócio na computação chamada retrocompatibilidade. E a Microsoft sofre muito com isso. O que é isso? É você lançar um sistema novo, mas permitir que esse sistema novo continue rodando aqueles programas mais antigos, aqueles programas legados que a gente chama. Isso é retrocompatibilidade. Eu fiz um programa aqui para o meu Windows XP, tá? É um sistema de loja, é alguma coisa. Só que o sistema operacional hoje é o Windows 11 e ele tem que funcionar no Windows 11, tá? Então, existem comandos, parâmetros ali naquele sistema legado que ele foi compilado para aquele sistema mais antigo, mas o Windows 11, ele tem que entender que aquele sistema utiliza comandos, utiliza parâmetros antigos, e o Windows 11 precisa detectar isso e continuar atendendo aquele cliente. Porque senão a Microsoft perde cliente, ela perde usuário, né? Imagina se cada lançamento do Windows ele lançasse de hoje para amanhã, pá, agora é tudo Linux. Cara, ele vai perder todo mundo. Ninguém vai usar aquele sistema, porque não vai ter a retrocompatibilidade, porque o Linux ele é completamente diferente em toda a sua estrutura, na forma com que ele funciona, né? É completamente diferente. Então não dá para você simplesmente de uma versão para outra falar, não, vou usar Linux agora, porque Linux é mais seguro. Eles não dá, eles não podem fazer isso. É um tiro no pé, né? Então, o que que eles tentam fazer é algo mais gradual, e isso tem acontecido. Algo bem gradual, bem devagar, lentamente. Eles aos poucos vão colocando conceitos, vão colocando algumas coisas que você já tem no Linux há muito tempo, e já tem no Mac há muito tempo. Então eles vão aos poucos vão colocando, vão trazendo. Já conseguiram fazer essa integração com o Ubuntu e e não, logo logo já vira tudo Linux, mas é um processo lento. É um processo lento. É uma coisa que sabe, me veio à cabeça aqui um pouquinho sobre o Android, né? Que é uma coisa engraçada, que, por exemplo, o Android é baseado no Linux, né? Isso. Foi baseado no Linux.
Mas hoje, assim, a indústria de equipamentos, de software, ela vai criando umas barreiras para que fazer com que a própria população mesmo compre, consuma novos produtos, né? Isso. A Samsung mesmo tem tablets, eu até tenho dois tablets que novinho, que não usei quase nada, tá? Mas novo mesmo. E quando eu comprei eles, eu não observei, né, a versão do sistema operacional que tinha ali naquele aparelho, né? E é um aparelho que não se atualiza, né? Então, eu não consigo atualizar o software dele, por exemplo, né? O Android dele, porque o Android que está nele ainda é o 4 ponto alguma coisa. Olha só. Né? Então, eu não consigo mais atualizar ele. Não conseguindo fazer essa atualização, eu não consigo instalar novos softwares, novos sistemas, novos aplicativos dentro desse tablet. Isso é uma coisa que, se ele era baseado no Linux, né, eu deveria conseguir, Então, né, fazer esse tipo de instalação. É engraçado, né? sim e não. O que acontece? Ah, é que a gente compara muito com a Apple, né? Nesse caso. A Apple, ela desenvolve o seu próprio hardware e o seu próprio software. Ela desenvolve os dois. Ela tem laboratório de pesquisa, de estudo, Uhum. desenvolvimento e faz os dois. Então, ela sabe até onde aquele hardware consegue ir, né? E como ela também desenvolve o sistema operacional, quando eles desenvolvem o sistema, eles estão pensando também nos sistemas legados, eles estão pensando nos hardwares antigos. Então, eles sabem até onde aquele sistema operacional novo consegue atender, até que versão de Android, de iPhone, aquele sistema novo vai conseguir funcionar, né? O Alessandro nos deu um exemplo aí esses dias, que o notebook dele já não atualiza mais, né? E isso acontece porque existe uma limitação de hardware ali, que faz com que se instalasse o sistema novo, algo não ia funcionar, tá? E por pura limitação. Então, agora imagina no Android. Quem desenvolve o Android é o Google. O Google não desenvolve o hardware. Então, o Google não está preocupado se o teu celular ou se o teu tablet vai funcionar o sistema novo ou não. Ele não está pensando nisso. Quem está pensando nisso é a empresa que desenvolve o equipamento, a Samsung, né, a Sony lá, ou a Asus, né, que desenvolve o aparelho em si. É eles que têm que desenvolver o aparelho pensando no sistema. Qual o sistema que a gente vai usar aqui? Ah, vou usar o Android tal, vou usar a última versão. Então, o hardware que ele está colocando ali, eles garantem que vai rodar aquela nova versão. Mas se o Google lança uma outra versão, aí já ele fala, opa, será que vai funcionar? E aí quem manda a atualização para aquele aparelho da Samsung é a própria Samsung, tá? O meu celular aqui, eu tenho um celularzinho antigo aqui, um J4. É J4, acho que J4. Ele Esse é antigo mesmo. é. Não, na verdade, o J5 é mais antigo. Sai. J4 já é uma outra geração, a geração posterior. É que eles lançaram igual o processador, sabe? J3, J5, J7. Aí passou toda uma geração, aí eles lançaram J2, J4, e J6, né? Então, é como se fosse uma geração posterior. Aí nesse aparelho, quando eu comprei, ele veio com Android na versão 8, que era ele veio com 8. Passou-se um tempo, ele atualizou para o 9, passou-se um tempo, atualizou para o Android 10. Ele está parado no 10 já tem alguns anos, já tem um bom tempo, né? Então, quem mandou essa atualização é a própria Samsung, que cuida dessa versão de aparelho, porque esse é um aparelho que vendeu muito, né? Esse modelo. Os modelos que vendem pouco, eles nem perdem tempo, né? Porque imagina eu ter que cuidar do sistema operacional
sendo que eu fabrico 20, 30 modelos diferentes a cada 3 meses. Porque é isso que eles fazem, a cada 3 meses você tem lá 10, 15 modelos novos de um monte de aparelho de celular. Tá. E aí eu tenho que cuidar do sistema operacional desses 20, 30 modelos, porque cada um deles tem um hardware diferente, e aí vai exigir modificações, ajustes no sistema operacional para que funcione bem, né? Às vezes é um driver que não tem, ele precisa de um software para controlar um determinado hardware ali que não vem no Android, sabe? Então tem esses detalhes. E aí, esses aparelhos acabam sendo rapidamente abandonados. Se o aparelho não vende muito, meu amigo, ele é abandonado, literalmente. A empresa Nós brasileiros somos os maiores produtores, né, de lixo eletrônico. é, Mas vamos fazer o seguinte, já são quase 7 horas, eu vou encerrar aqui no YouTube, e a gente continua nosso bate-papo aqui. Você que está aí no YouTube, está vendo essa live, se tiver alguma dúvida, deixa aí no comentário, tá? Manda aí que a gente depois responde posteriormente, beleza? Um abraço para vocês aí e até a próxima. Amanhã estaremos aqui novamente às 6h05 da manhã, com uma nova série, e ainda não tem como falar para vocês qual será a nova série, mas a gente vai descobrir hoje ainda, tá bom? Um abraço para todos e até mais. É isso aí, né? é isso aí.